Neste episódio, vemos que ele não era príncipe, não era mestre lendário. Era, para ser honesto, uma verdadeira carniça. Mas, quando a vida te joga no lixo, você descobre que o seu potencial é maior que qualquer fofoca. De repente, ele tem poderes de cultivos absurdos e 3.000 anos de conhecimentos canalhas para aprender a ser melhor. Agora, com uma reputação que precisa ser construída do zero, ele tem apenas um objetivo: proteger quem ama. E ninguém, nem mesmo o passado maldito dele, vai conseguir parar esse cara. Se for novo por aqui, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. A nossa saga começa em um cenário onde a luz do sol não só brilhava, mas parecia vencer o dia, e os pássaros voavam numa sintonia de liberdade. E aí surge o nosso protagonista, Chuozou, um garoto ruivo que carregava na aura uma mistura de beleza e desgraça. Ele está parado na frente de um quarto luxuoso, quase como se estivesse em um quadro clássico, ou uma cena de novela mal-humorada. E junto a ele está uma mulher, com aquele ar de quem sabe muito, chamando carinhosamente de querido. Ela o guia, sussurrando, e sugere que ele se junte a ela. Na cama, o protagonista, completamente confuso, pisca os olhos, como quem viu um fantasma. Ele pergunta: o que diabos está acontecendo aqui? Porque ele acabou de acordar em um lugar tão estranho, e a situação pegou ele literalmente de calças arreadas. E ali, em uma pressão social invisível, há uma mulher que ele mal conhece, o chamando para amassar o capô do Fusca. De repente, a porta do lugar é chutada com uma força violenta. O som ecoa como o sino do juízo final. Um homem interrompe, gritando: você acabou de se casar e já está se arrastando para a cama com outra mulher? O homem então continua o discurso, a voz cheia de indignação. A família aqui simplesmente não pode ter um genro. E então ele aponta o dedo para ele dizendo: tão inútil e pervertido quanto você. Com isso, o cunhado não só fala, como chuta o protagonista para fora, o jogando na calçada. Analisando a cena, estando todo estourado na calçada, o prota chega à conclusão amarga. O antigo dono desse corpo não prestava em absolutamente nada. Era uma verdadeira carniça. Arremessado no meio da rua, usou para, atordoado, sem entender por que estava sofrendo essas críticas e humilhações. Ele reclama: mas a culpa não é minha, porque o verdadeiro culpado era o antigo dono do corpo, um lixo ambulante, uma edição limitada do fracasso. Ao vê-lo no chão frio da rua, com a dignidade em pedaços, todas as pessoas param as suas vidas e ficam em volta dele, e ativam imediatamente o modo fofoqueiro profissional. Eles começam a cochichar, com os julgamentos. Ele não valia nada. Era pior dos lixos humanos. E eles adicionam uma camada de tragédia. E comentam que se não fosse pelo acordo milenar entre as famílias Shu e Qin, a senhorita Qi jamais teria concordado em se casar com um homem tão desprezível quanto ele. De repente, o Zou sente uma fisgada, uma dor absurda que começa na nuca e sobe pela sua cabeça. Com o aumento da pressão, ele é puxado para um local totalmente estranho, onde as luzes brilhavam com uma intensidade quase dolorosa. Ele só percebe o quão bizarro aquilo tudo era quando ele nota que ele estava dentro de uma tigela gigantesca e brilhante. Neste momento, um velho aparece, com a aura de quem viu 1.000 séculos passarem, chamando de pirralho maldito. O protagonista leva um susto tão grande que quase sua alma pula para fora do seu corpo. E ele grita, desesperado: não me devore, por favor. E ele explica: é que eu não tomo banho há um mês, e as regiões íntimas estão fedendo a podre. E então, o velho explode de indignação. Jamais eu devoraria um ser tão hediondo e fedorento quanto você. Mas logo ali, a raiva toma conta dele. Ele admite que queria ter ficado com o corpo do protagonista. O motivo? Ele estava esperando há mais de 3.000 anos, pela oportunidade perfeita de reencarnar usando a tal tigela mágica da reencarnação. E esse ruivo maldito simplesmente apareceu, arruinando todos os seus planos. Ainda resmungando sobre a injustiça, o velho começa a diminuir o seu tamanho, encolhendo como mágica. Ele dá um aviso urgente: preste muita atenção em minhas lições. Isso porque a alma do protagonista estava em risco de sumir no vazio, e o tempo não era amigo nenhum deles. E ele não tinha mais tempo para explicar duas vezes. A primeira e mais crítica lição. Ele explica: a tigela da reencarnação está quebrada. Porém, a solução seria absorver metais mágicos para repará-la. A segunda revelação é sobre o fluxo de energia. A tigela não só repõe,
como potencializa um poder absurdo, elevando o protagonista para níveis absurdos de cultivo. E por fim, a terceira e mais surpreendente lição. Essa panela mágica, em sua essência, acelera a compreensão e o domínio das artes marciais. Enquanto o velho preenchia o caroço de feijão chamado cérebro do protagonista, o protagonista, sem piscar, simplesmente dispara um soco no estômago do ancião. E então grita: Meu Deus! Os seus pés estão podres! O ancião fica completamente indignado. A postura de um grande mestre estava sendo ameaçada. Ele reclama que estava tentando guiar aquela alma perdida. E o velho responde: Estando no veneno puro. E é assim que você retribui? Com uma patada na cara? Os dois mergulham em uma briga épica e desnecessária, como os filhos brigando para ver quem vai ficar com o terreno de herança. Mas então, a gravidade cai, e o velho então avisa. Meu tempo de existência está acabando. E antes dele sumir definitivamente, ele sente um dever e decide transferir uma parte de seu conhecimento ancestral para o protagonista. Isso inclui os artefatos lendários, a lendária Espada do Silêncio, e também as habilidades médicas de equilíbrio Yin e Yang. Antes de desaparecer completamente daquela cena mágica, o velho fica sentimental, com um brilho triste em seus olhos. Ele explica: Eu precisava deixar essas técnicas para alguém. Garantir que o meu legado não fosse esquecido na vastidão do mundo. E ele continua com o seu discurso poético. Para que este conhecimento floresça novamente nesta terra, e não sendo como um nome sujo no Serasa. Usou. Pela primeira vez, pensa. Ele pensa que talvez tenha sido cruel demais com aquele mestre ancião. Mas o pensamento é interrompido quando ele estende a mão para pegar os pergaminhos de artes marciais. Imediatamente dá um grito de horror. Não! Eu vou morrer! Isto porque aqueles pergaminhos enrolados, cheirosíssimos pergaminhos, estavam fedendo mais do que fundo de academia após uma aula intensa de pernas. O velho começa a gargalhar. Um som cavernoso e malandro, direto na cara do protagonista. Uah! E faz uma revelação mais nojenta de todas. Eu guardei aqueles pergaminhos dentro dos meus sapatos por uns bons 3.000 anos. O choque dá lugar a um nojo total. O protagonista sorri e finalmente conclui que estava perfeitamente certo em tratar aquele velho daquele jeito. Isto porque o ancião não era um mestre espiritual. Era literalmente um verdadeiro porco com um senso de higiene zero. Voltando para a realidade, ainda no meio da rua, o protagonista começa a rir sozinho. Uma risada alta e libertadora. E ele percebe: aquilo não foi um sonho, nem uma imaginação. Porque cada habilidade, cada técnica milenar, estava agora alojada na sua própria cabeça. Com essa ficha caindo, o cidadão muda de postura. Ele ativa o modo protagonista supremo e declara para a rua inteira: o verdadeiro personagem principal acabou de nascer. Mas todo mundo ao redor olha para ele, com aquela expressão mista de estranhamento e preocupação. Eles sussurram: Esse maluco deve estar bêbado outra vez. O Zou então processa a informação. O antigo dono desse corpo tinha uma reputação pior até do que ladrão que rouba a igreja. Mas, apesar da bagunça, ele jura para si mesmo que fará de tudo, qualquer coisa para reverter essa reputação. No entanto, o protagonista encontra um obstáculo. Ele se lembra de uma verdade universal: de que saco vazio não consegue se manter em pé, nem mesmo em uma jornada épica de cultivo. E então, antes de se tornar o rei do cultivo ou qualquer coisa grandiosa, ele precisa urgentemente encher a barriga. Com um novo foco e energia renovada, e com o estômago roncando, o protagonista começa a caminhar pela cidade. E sua missão é clara: encontrar algum lugar onde possa matar sua fome sem morrer de fome antes de chegar lá. E então, ele vê um estabelecimento com um letreiro que soa suspeito demais. Escrito: Casa da Enguia. Vendo o letreiro, ele pensa que ali serve enguia. E sem hesitar, decide entrar no local. Ao chegar na porta, uma multidão de mulheres aparece. E elas o convidam para se divertir com elas. Ele estava ausente há dias. Uma das garotas se aproxima dele. Ela acusa: Você nos esqueceu só porque se casou. E diz a ele que ele não poderia fazer isto, pois ela também tinha muito amor para oferecer. A ficha do protagonista cai, e ele entende o nome: Casa da Enguia. As garotas brincam com as enguias dos visitantes. Nesse momento,
A proprietária do local surge. Ela o chama pelo nome. Jovem mestre Inshu. Diz que sentiu a falta dele há muito tempo. Ele estava ausente por um bom período. A mulher, em êxtase, o abraça. Ele manda os servos prepararem a mesa de sempre. O tratamento é reservado ao cliente VIP. Na mesa preparada, há vários pratos esperando por ele. Ele pensa que não foi inútil seguir a proprietária. Pelo menos poderia matar a fome. Enquanto ele come, outra garota se aproxima o chamando para colocar a peruca no careca. Ela diz que sentiu muita falta dele e que aprendeu novas formas de servi-lo e convida ele para um quarto privado. De repente, um homem chuta a porta. Ele grita por Uzou, da família Shu. Diz que tem contas a acertar. O bandido aponta a espada. Pegamos você com Qinxi, traindo a beleza número 1 da cidade. As pessoas presentes começam a cochichar. Julgam o protagonista como um lixo. Dizem que sua morte seria um benefício para a cidade. O bandido avança contra ele, e o protagonista desvia por pouco do ataque. Usou pede calma, minimizando o mal-entendido. Mas o homem não o escuta, e o ataque recomeça. Porém, no último segundo, ele para a espada no ar. De repente, a lâmina da espada desaparece. O bandido fica confuso e paralisado. O protagonista sente o corpo se fortalecendo. Ele se lembra do que o velho disse. A tigela de reencarnação absorve metais, aumentando o seu cultivo. E então, o prota percebe. Ele atingiu o estágio de refinamento de sangue. Nível que levaria um ano para ser alcançado normalmente. Curioso, o bandido questiona sobre a espada. Usou prepara o ataque final. E então ele lança o desafio. Descubra no outro mundo. O prota dá um golpe tão forte que joga o bandido na rua. E então ele continua atacando o bandido sem parar, dizendo: este é por tentar me matar, aquele porque ele era muito feio, e este porque ele tem cara de Zé Ruela. Caído no chão, o vilão lamenta. Se não fosse pego desprevenido, nunca teria perdido para um lixo como ele. O protagonista diz que, segundo o autor Luxun, ganhar é o que importa. O processo não faz diferença. O autor Luxun, quebrando a quarta parede, aparece. Ele afirma que nunca disse essa frase, mas, na verdade, o diálogo faz todo sentido. O vilão implora por misericórdia e diz que tudo aquilo foi feito apenas para conquistar Qinxi. Ela disse que, mesmo casada, só tinha olhos para ele. E então, o protagonista ignora a fala dele. E ele diz, para conseguir conquistar uma mulher, apenas nascendo de novo. E então, Uzou desfere um golpe final. O vilão é jogado contra a parede, nocauteado ali mesmo. Os figurantes ao redor trocam olhares de surpresa, cochichando entre si e perguntando desde quando ele ficou tão forte. Porque todos sabiam que, até então, ele era desinteressado em cultivar. Eles acreditavam que sua postura de intimidação vinha apenas do status e da influência da família Qi. Com essa nova onda de força, o protagonista começa a se gabar abertamente de suas habilidades. Ele declara que a tigela dada pelo velho é realmente extraordinária e incomparável. E por causa dessa graça, ele garante para todos que jamais será novamente agredido ou diminuído. De repente, ele escuta uma voz chamando o seu nome no meio da multidão. Ele imediatamente sente um pavor gelado, como se tivesse voltado atrás do tempo. E isso ocorre porque, segundo as memórias residuais desse corpo antigo, aquela voz pertencia ao seu sogro. E aqui o público entende. Lentamente, ele está recuperando os fragmentos das memórias do verdadeiro dono deste corpo há muito tempo esquecido. Com uma raiva explícita, o sogro exige saber para onde ele foi, se finalmente se lembrou de quem é a família e se tem um sogro. E, principalmente, por que ele teve a audácia de ir até o distrito da Luz Vermelha em plena luz do dia. O Zou fica completamente apavorado, e ele diz que só foi ali para comer algo barato, alegando estar morrendo de fome. Desesperado pela barriga vazia, o Sr. Qi explode em gritos, indignado com a mentira, e manda ele parar imediatamente de inventar desculpas, pois aquela não era uma área comercial comum. Ali era o famoso bairro das Enguias. Era um local de entretenimento e luxo, nada para tirar a barriga da miséria, e muito menos um lugar onde se pudesse apenas comer. O protagonista questiona o sogro. Como diabos ele sabia disso? De que maneira ele estava monitorando seus passos? Porém, o sogro simplesmente desmente e faz um gesto vago, e pensa que conseguiu quase expor a mentira do protagonista na frente de todos. Com uma raiva explosiva por ser pego, ele dá um tapa forte em Uzou, gritando que o envergonhou publicamente,
manchando a honra da família. Os espectadores e figurantes começam a comentar. Dizem que, na verdade, o patriarca aqui era um cliente VIP de prestígio na Casa das Enguias há muitos anos, mas ele sempre se disfarçava para não revelar seus negócios secretos. De repente, uma mulher elegante aparece, e ela pede licença de passagem com a autoridade, mandando a multidão se abrir, para que ela possa passar tranquilamente. Todos os olhares na praça se voltam imediatamente para ela, e ficam completamente cativados pela sua beleza deslumbrante. Seus cabelos e olhos eram de um azul oceânico, hipnotizante. Sua aparência era pura magia angelical. A belíssima dama para na frente do protagonista, parando o tempo de todos. E nesse mesmo instante, Uzou tem um flash de memória. Ela é sua esposa, King Mo. Uzou a olha fixamente, admirada até o fundo da alma, pois aquela visão maravilhosa faz ele amaldiçoar mentalmente o antigo dono que habitava aquele corpo. Ele pensa, como era um imbecil por procurar outras mulheres, quando possuía uma esposa tão magnífica ao seu lado, e de beleza inigualável. Os figurantes começam a sussurrar que o protagonista não vai escapar dessa confusão, e especulam até que talvez King Mo tenha ido até ali para pedir um divórcio definitivo, expondo o casamento. Afirmam que seria um espetáculo delicioso de se assistir. A dama linda chama pelo protagonista com uma voz suave e cristalina. Ela então se abaixa, fazendo um gesto delicado, contrariando o boato do local. King Mo agarra o rosto de Uzou e pergunta-lhe com preocupação se ele sofreu algum machucado sério. Completamente surpreso, o protagonista lembra que essa garota era a única pessoa que havia sido verdadeiramente amorosa e gentil com o antigo dono desse corpo. Ele sente um peso na consciência, vendo quão irresponsável ele foi. O protagonista toma uma decisão firme no peito e declara que vai amá-la e honrá-la de verdade. Promete ser completamente diferente daquele canalha que ela tentou ajudar e consertar. Ainda preocupada com ele, a beldade pergunta por que ele está tão quieto e se aquela dor em seu rosto era realmente grande e dolorida. O protagonista recupera a compostura, um olhar fixo nele, e com um sorriso sincero no rosto, ele confessa que sim, doía muito, mas ao vê-la ali, sua linda esposa, aquela dor não significava mais absolutamente nada. A garota fica visivelmente surpresa com a mudança nele, pois nunca tinha ouvido tais palavras de amor e reconhecimento da boca do seu marido. Com isso, ela sente um calor de vergonha e ternura, e pede a eles que se afastem para que eles fossem para casa, pois ele precisava cuidar do ferimento em seu rosto com privacidade. Os figurantes sussurram, balançando a cabeça, que o protagonista era incrivelmente sortudo. Afinal, King Mo tinha perdoado tanto os erros dele quanto a confusão do passado. Os figurantes observam o casal e dizem que sentem muita inveja da sorte que ele tem, porque o protagonista tinha a bênção de uma esposa como King Mo, tão perfeita, e ainda por cima, ela o perdoou mesmo depois dele ter ido ao bordel um dia depois após o casamento. Assim, o casal está caminhando pela rua movimentada da cidade. De repente, um figurante aparece e faz com que eles parem de andar. O protagonista lembra-se de algo crucial. Ele é Guapi, do clã Xie, e ele era o arqui-inimigo natural do antigo dono do corpo. O vilão sorri, com escárnio, e insulta o Zou, desdenhando dele, e pergunta até quando ele vai continuar se escondendo atrás daquela mulher indefesa. O protagonista ri, jogando a zombaria de volta no rosto dele. Retruca dizendo que o vilão está fazendo exatamente o mesmo, tentando esconder sua calvície e fraquezas. O protagonista não para de alimentar a zoação, aumentando o veneno no diálogo, e afirma que ele era tão feio e desgrenhado que até mesmo o próprio cabelo dele recusaria ficar perto dele. Por isto, não lhe resta sequer um fio de cabelo para esconder nada. Com a cabeça parecendo um aeroporto de mosquito, o calvo explode em fúria e humilhação. Ele muda o jogo. Anuncia que, no mês seguinte, haverá uma competição de artes marciais grandiosa. E lança o desafio brutal. Se ele perder, terá que abandonar sua esposa para sempre. Usou o encara com desprezo e pergunta rindo: será que você comeu lixo antes de sair de casa? Afirmando que ele jamais arriscaria a vida apostando em algo ligado à sua querida esposa. Porém, o protagonista aceita o desafio de lutar sem pestanejar. Isso porque ele jura que qualquer um que ousar tocar em sua esposa será destruído, até não sobrar absolutamente nada. A beldade fica completamente corada. Isso porque Uzou nunca havia defendido sua honra
e seu amor daquela maneira feroz e pública. O protagonista agarra as mãos dela com uma firmeza protetora e pede a ela para ir embora, afastando-se dali, pois ele não queria permanecer naquele local caótico e feio, mas sim contemplar apenas o rosto dela. O calvo se pergunta desde quando o protagonista tinha coragem de se levantar contra ele. Porém, aquela seria a última vez que ele faria isso, pois quando ele perder, ele irá destruí-lo. Irá tomar sua esposa dele. Ele acordou em uma farra luxuosa. Um lixo social exposto ao julgamento público. O mundo o viu cair na calçada, humilhado, desprezível. Mas a redenção veio de um lugar mais bizarro, dentro de uma tigela mágica, e um velho mestre mal cheiroso. Ele não só descobriu poderes ancestrais, ele se tornou o protagonista supremo. Usou agora é invencível. Ele usa o poder para proteger quem ama, provando que a dignidade e um bom deboche são as artes marciais mais perigosas de todas. Mas toda força tem seu preço. E os segredos do passado não permitem o descanso. Eles trazem uma conspiração que vai além dos rivais da cidade. A verdadeira luta dele é para manter a família e o seu verdadeiro amor intacto. Ele subiu para a próxima camada de poder. Mas será que ele possui forças para enfrentar o destino? Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para novos episódios. Se você quer a próxima parte, comente abaixo.